Experimento 3, lei de Ohm, tá? Esse experimento, pessoal, vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, vocês vão determinar a resistividade de fios de diferentes materiais, tá? Tem dois materiais diferentes, tá? Basicamente, níquel cromo e ferro, tá? Vocês estão visualizando aí no vídeo um painel onde eu tenho 4 fios diferentes. Vocês estão vendo aí os fios, né? Certo? Tem esses bornes de vermelho e preto marcados aqui, tá? Então cada fio tem 1 metro de comprimento, tá? A distância entre cada borne é de 20 centímetros, tá? Eu vou medir a resistência elétrica dos fios a cada distância de 20 centímetros, tá? De cima para baixo, os fios são de níquel cromo, os 3 primeiros de níquel cromo e o último de ferro, tá? Aqui tem especificada a espessura, o diâmetro de cada fio. Então, o primeiro é de 0,36 milímetros, o segundo de 0,51 milímetros, o terceiro de 0,72 milímetros e o último de 0,51 milímetros, o de ferro, né, no caso, tá? Então, vocês vão determinar a resistividade do níquel cromo com base nas medidas. Dá para fazer até uma estatística que tem 3 medidas com áreas diferentes, eles têm áreas diferentes, então a área, lembra que na fórmula lá, a área influencia quanto o comprimento, tá? Quanto maior o comprimento, maior a resistência, quanto maior a espessura, quanto maior a área, menor a resistência, tá? Então a resistividade é um fator de proporcionalidade entre a resistência aí, né? Que regula a resistência em relação à área e ao comprimento, a espessura e o comprimento, basicamente. A área, na verdade, é a área, não espessura, né? Que a espessura é em uma dimensão. Vocês vão calcular a área e depois vocês precisam calcular a área de cada um desses fios aqui, né? Considerando eles cilindros, né? Então, com aquele diâmetro que tem ali. Depois eu mando na tabela para vocês o diâmetro direitinho, né, de cada um deles, tá? Então, nos dados que eu vou tomar, certo? Então eu vou tomar as medidas de cada um dos fios com espessuras diferentes em cada uma das distâncias, tá? E daí vocês vão medir aqui no multímetro, a gente consegue medir a resistência, ó, por exemplo, um dos bornes, que é o combo, vai ficar no ponto inicial lá, tá? O seguinte, aqui tem 20 centímetros, tá? Aí eu vou medir a resistência, que está dando ali, ó, 2,4 ou 5 aí, ohms, tá? Se eu dobro a distância, a resistência tem que mais ou menos dobrar, né? Do mesmo fio, ó. Vamos ver. 4,7, mais ou menos dobrou. 4,6, 4,7, tá? E assim por diante. Depois, aqui é 20, 40, 60 centímetros, 70, 80, mais ou menos 4 vezes a inicial, e 1 metro. ,12,4, certo isso? Isso, 9,7 e 12 e pouco. 11,4, tá? Mais ou menos regular. Aí depois vocês vão fazer a curva, fazer a reta lá, né, e determinar a resistividade através da reta, tá? Então, eu vou tomar as medidas aqui dessa primeira parte e depois eu mando para vocês a tabela, tá? Onde vocês vão descrever e calcular a resistividade dos materiais, tá? Por enquanto eu vou parar aqui o vídeo.